Olá, meu nome é Sávio, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E nessa aula de hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar e simular, utilizando o LT-Spice, o circuito oscilador por deslocamento de fases. Tá legal? Esse é um circuito que já foi apresentado pelo professor Jalbert aqui na playlist de amplificadores operacionais, certo? Ele já mostrou como é que funciona esse circuito, fez exercício com esse circuito, certo? E aí a gente vai se basear justamente no exercício que o professor Jalbert fez desse circuito, certo? Desenvolvendo todos os parâmetros, todos os componentes desse circuito, para a gente montar lá no LT-Spice e verificar o funcionamento do nosso oscilador. Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu já quero pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Aqui no canal do professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, tem cursos práticos, cursos teóricos, questões de ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, certo? Vai te ajudar bastante também na sua jornada, beleza? Mas agora, vamos lá para o nosso experimento. Bom, pessoal, eu estou aqui com o diagrama do nosso circuito da aula de hoje, certo? Do nosso oscilador por deslocamento de fases. E esse circuito aqui, ele é o mesmo circuito que o professor Jalbert apresenta lá na aula de exercício sobre oscilador por deslocamento de fase. Tá legal? Eu estou replicando aqui o circuito que ele montou lá na aula de exercício para a gente verificar se esse circuito realmente funciona na nossa simulação. Beleza? Se você não sabe como é que esse circuito funciona ou como calcular o valor dos componentes aqui do nosso oscilador, eu recomendo que você volte a algumas aulas, revise todos os conceitos de oscilador por deslocamento de fase, certo? Que o professor Jalbert apresenta todos os conceitos para que você entenda como é que esse circuito aqui funciona, certo? Mas basicamente, os valores desses componentes foram calculados para cumprir os critérios de oscilação de Barkhausen. Tá legal? E os critérios de oscilação são dois, certo? O primeiro critério é que o ganho em malha fechada do nosso circuito oscilador deve ser igual a 1, beleza? Então é aí que entra esse circuito aqui, que é o nosso mecanismo de controle de amplitude, certo? Que é que vai satisfazer essa condição do nosso circuito aqui ter sempre um ganho em malha fechada igual a 1, beleza? E o nosso segundo critério de Barkhausen é o critério da fase, certo? Que diz que a fase do nosso circuito oscilador deve ser sempre múltipla de 2π. Então aqui a gente vai ter três estágios compostos por uma malha RC e um buffer, certo? Onde esse conjunto aqui vai aplicar uma defasagem de 60 graus no nosso circuito. Então cada um desses aqui 60 graus, 3 vezes 60 graus, a gente vai ter 180 graus nesse conjunto aqui, beleza? E aqui a gente tem um amplificador inversor, que vai aplicar uma defasagem de 180 graus. Então a gente tem 180 graus mais 180 graus. Aqui teremos 360 graus, cumprindo o segundo critério de oscilação de Barkhausen. Beleza? Então todos os componentes foram calculados seguindo esses critérios, certo? A fim de cumprir esses critérios. E o professor Jalbert mostra como calcular todos esses componentes, como é que funciona o mecanismo de controle de amplitude, aqui na nossa playlist de amplificador operacional. Então se você ainda não viu essas aulas, volta lá e assiste antes de realizar a simulação, beleza? E aqui a gente vai utilizar uma alimentação mais VCC e menos VCC de 12 volts e menos 12 volts, certo? Para alimentar os nossos amplificadores operacionais. E a frequência de oscilação do nosso circuito é uma frequência de 2,76 kHz, tá legal? Então agora vamos lá para o LT-Spice, montar esse circuito aqui e verificar o funcionamento dele, beleza? Bom pessoal, já estou aqui no LT-Spice, certo? Estou com o meu circuito praticamente montado, tá legal? Coloquei aqui todos os componentes mais básicos do nosso circuito, resistores, capacitores, diodo, certo? Já montei aqui também minha fonte simétrica de mais 12 volts e menos 12 volts. E está faltando aqui só inserir os nossos amplificadores operacionais e o nosso JFET, certo? Eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Primeiro você vem aqui em componente, certo? E vou inserir primeiro aqui o nosso JFET. Então você seleciona aqui NJF, que é o nosso JFET de canal N, certo? Clica aqui em OK. Pressiona Ctrl E para espelhar.
para que o nosso JFET fique dessa forma aqui, certo? E coloque ele aqui no nosso circuito, no nosso mecanismo de controle de amplitude. Para alterar o modelo aqui do nosso JFET, para ficar semelhante ao JFET utilizado pelo professor Jalbert lá na aula de exercício, você vai vir aqui com o botão direito, o seu JFET, certo? Selecionar aqui a opção Pick New JFET e vai procurar pelo modelo PN4118, tá legal? Então você desce aqui, seleciona o modelo PN4118 e clica em OK. Esse JFET aqui é um JFET que tem parâmetros semelhantes aos que foram utilizados pelo professor Jalbert para determinar o valor dos componentes do nosso mecanismo de controle de amplitude, beleza? E agora vamos adicionar o nosso amplificador operacional, certo? Os nossos amplificadores operacionais, que no caso aqui serão 4. Então a gente vem aqui em componente novamente, mas agora a gente vai procurar pelo modelo do nosso amplificador operacional. E eu vou utilizar aqui o modelo AD823, certo? Bastante atenção aqui nessa hora. Primeiro eu vou começar pelo meu amplificador inversor. Então eu vou posicionar aqui o meu amplificador operacional dessa forma. E aí, depois de posicionar esse aqui, eu vou posicionar os meus 3 amplificadores que estão sendo utilizados como buffer, certo? Mas aí eu preciso inverter a posição aqui da nossa entrada inversora e da nossa entrada não inversora. E como é que eu faço isso? Eu vou pressionar Ctrl E uma vez para espelhar, certo? E Ctrl R 2 vezes para rotacionar. Dessa forma, eu vou ficar com o meu amplificador com a minha entrada não inversora para cima, aqui, certo? E a minha entrada inversora aqui para baixo, certo? Diferente do que eu tenho aqui para o meu amplificador inversor. Tá legal? Agora, a gente precisa alimentar os nossos amplificadores operacionais. Aqui na minha fonte simétrica, eu nomeei a minha saída de 12 volts de V+, e a de menos 12 volts de V-, certo? Então eu vou vir aqui em Label Net, vou digitar V+, e vou passar em todos os meus amplificadores, certo? Na minha alimentação positiva, e colocar V+. Tá legal? Muita atenção aqui nessa parte também. E vou fazer o mesmo para V-, beleza? Vou passar em todas as alimentações negativas e colocar V-. Beleza? Com todos os amplificadores alimentados, a gente vai vir aqui agora em Run para configurar a nossa simulação. Vai abrir aqui essa janela de transiente, certo? E no Stop Time eu vou colocar 0.1 segundo, que é suficiente aqui para a nossa simulação, certo? Antes de simular, eu vou deixar marcado aqui essa opção de Skip Initial Operation Point Solution, para que o nosso oscilador seja simulado corretamente. E vou clicar aqui em OK, certo? E aí nosso circuito já está sendo simulado, beleza? Vou clicar aqui na saída dele. E olha só, a gente tem aqui na saída esse sinal, beleza? Se eu clicar aqui para dar um zoom, a gente tem na saída uma senoide, certo? Que é justamente o que a gente esperava obter aqui do nosso oscilador. Para verificar a frequência do nosso oscilador, a gente utiliza os cursores aqui do LTSpice. Vou pegar aqui um período da nossa saída, certo? E aqui a gente vai ter uma frequência de aproximadamente 2,75 kHz, certo? Que é uma frequência bem próxima à frequência que foi calculada pelo professor Jalbert, beleza? Então, você verifica aqui que o nosso circuito está funcionando corretamente, certo? Conseguimos obter na saída o sinal que estávamos esperando. Tá legal? Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Hoje eu te mostrei como montar e simular lá no LTSpice o circuito oscilador por deslocamento de fase. Tá legal? A gente montou, verificamos que o nosso circuito funcionou corretamente, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente saber e interagir com você, certo? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, também comenta aqui embaixo para a gente saber e continuar trazendo conteúdo novo para você toda semana, tá legal? Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Bons estudos para você, eu estou te esperando na nossa próxima aula.